Então, vocês podem tirar print desse resumo do que nós acabamos de mencionar. Agora, pessoal, nós vamos destrinchar um pouco mais sobre os componentes da imunidade adquirida, ok? Tem subtipos, tá? Então, por exemplo, nós temos o linfócito B, que vai se ativar e vai produzir os anticorpos. Nós temos os linfócitos T, que tem os linfócitos T auxiliares e os citotóxicos, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre os componentes da imunidade adquirida. Eu vou passar o slide. Se vocês prestarem atenção nessa imagem, ela está demonstrando justamente isso que eu acabei de dizer. Então, aqui nós temos representando a imunidade humoral, que age nos líquidos corporais, sangue, linfa, líquidos extracelulares, e aqui são a imunidade mediada pela célula, né? Ou seja, que ocorre através de invasões celulares, o que acontece dentro de células, tá? Então, aqui, exemplificando o micro-organismo que está no líquido extracelular, esse linfócito B reconhece esse micro-organismo, né, através aqui desses receptores, esses receptores do linfócito B, e vai ativar os mecanismos efetores. A palavra efetor significa aquilo que vai resolver, aquilo que vai ter uma ação. Então, a ação, a resposta do encontro lá na imunidade humoral do micro-organismo com o linfócito B vai ser a produção e liberação de anticorpo. Qual que é a função do anticorpo? A gente vai ver depois sobre as respostas da imunidade adquirida, mas ele acaba agindo bloqueando as infecções. Então, ele segura, ele brinca de cola a cola, ele paralisa mesmo, acaba bloqueando, então, a infecção e auxilia na eliminação dos micro-organismos extracelulares. Os mecanismos a gente vê no final da aula. Já a imunidade mediada por célula, então aqui nós temos atuante os linfócitos T, assim como estava ali no resumo. Então, nós temos dois tipos de linfócitos T, os linfócitos T auxiliares e os linfócitos T citotóxicos. Ambos trabalham para a imunidade celular, ou seja, para aqueles micro-organismos já que estão dentro das células, tá? Então, depois que o linfócito B não consegue barrar o micro-organismo, a partir do momento que esse micro-organismo entrou, uma célula aí já entra esses dois tipos de linfócito. Depois eu retorno para essa imagem que a gente vai entender melhor como isso acontece, tá? Eu trouxe aqui um resumo, e é bom a gente ter bem definido para não ter muita confusão. Então, os componentes da imunidade adquirida são os linfócitos, como eu já disse, linfócito B, que é responsável pela imunidade humoral, linfócitos T, que é responsável pela imunidade celular, e são duas classes de linfócitos T que nós vamos falar. Outro componente bem importante da imunidade adquirida são as células apresentadoras de antígeno. O que é isso? A gente chama também de células APCs. O próprio nome já diz, ela vai apresentar o invasor para quem realmente vai fazer o serviço. Então, ela cata, ela pega, né, o invasor e apresenta, ó, tô aqui, eu não sei o que eu faço, estou aqui lhe entregando, então você dá um jeito de eliminar esse invasor. Quem são as células apresentadoras de antígeno? São os macrófagos, que são as células responsáveis, né, pela fagocitose, e esses macrófagos, eles vão atuar bastante ali na imunidade celular. Células dendríticas, como a prof já falou na aula de imunidade inata, células dendríticas são um tipo celular que realmente elas possuem prolongamento, como se fossem dedos, que realmente ela faz, ao mexer esses prolongamentos, elas acabam capturando algum invasor. Ok? E qual é a diferença de células dendríticas para células dendrítica folicular? A palavra folicular significa que ela está presente lá nos linfonodos. E esses tipos de células dendríticas folicular que são residentes que permanecem lá nos linfonodos, elas têm a função de apresentar o antígeno, apresentar o invasor para os linfócitos B. E aí sim o linfócito B vai trabalhar para tentar impedir a infecção por esse tipo de invasor.
E as células efetoras, gente? Lembra que eu falei? Efetor é aquilo que realmente vai resolver. Então, o que vai eliminar antígeno, o que vai destruir, matar, a gente mata, tá? Pela ação dos linfócitos T auxiliares, ou também chamado de TCD4, pelos linfócitos T citotóxico, também conhecido como TCD8, e a gente elimina, a gente mata, são células efetoras que vão fazer a destruição do micro-organismo, são aqueles processos por fagocitoses que são realizados pelos macrófagos e pelos monócitos, tá? Parece confuso, mas não é. Então, componentes de célula da imunidade adquirida. Os linfócitos, tanto B quanto T, B da imunidade humoral e T da imunidade celular. Células apresentadoras de antígeno, elas ajudam, elas apresentam, elas trazem o invasor, elas capturam e levam o invasor tanto para os linfócitos B como para os linfócitos T, né? Macrófagos e células dendríticas são tipos de células apresentadoras de antígenos, e as células efetoras, que são aqueles que realmente vão destruir, vão eliminar os invasores, que são os linfócitos T auxiliar, citotóxico, macrófago e monócito, ok? Aqui eu trago para vocês novamente essa figura, mostrando, tá? Então, o linfócito B, ele vai se ligar ao antígeno, vai ter um processo de diferenciação, vai ter um processo de clonagem, acaba sendo produzido bastante linfócitos B, esses linfócitos B ativados vão produzir anticorpos, linfócitos T, aí a gente tem as suas variações. Olha aqui um exemplo, pessoal, de célula dendrítica, tá vendo? Lembra dedos, tá? Esses prolongamentos. Aqui são os fagócitos, que fazem um processo de fagocitose, ok? Novamente aqui, pessoal, nesta imagem, vou trazer para vocês e tentar explicar as ações do TCD4, do linfócito T auxiliar e citotóxico. Então, nós vimos que na imunidade humoral ela é mediada por proteínas chamadas anticorpos, que são produzidas pelo linfócito B. Esses anticorpos, eles são secretados e são liberados na circulação e também nos líquidos corporais, nas mucosas, e aí eles vão agindo, neutralizando, eliminando micro-organismos, tá? Uma das funções principais dos anticorpos é impedir que aqueles micro-organismos que estão presentes no sangue, na mucosa, acabe tendo acesso ou acaba colonizando as células. Então, essa é uma das principais funções. Aqueles anticorpos, a gente já sabe que os anticorpos, eles não possuem acesso, eles não conseguem entrar dentro de células, então eles não conseguem ter acesso aos micro-organismos que já estão dentro das células. Para isso, a defesa contra esses micro-organismos intracelulares, a gente chama de imunidade celular, que é mediada por uma outra classe de linfócitos, que são os linfócitos T. Existem essas duas divisões, linfócitos T auxiliares, ou também chamado de TCD4, que eles possuem função de ativar aqueles fagócitos, né? Que daí sim os fagócitos que vão destruir os micro-organismos e também acaba sinalizando outras ações, mas essa é a principal. E outros linfócitos, que são linfócitos T citotóxicos, ou também chamados de linfócito TCD8, eles acabam destruindo qualquer tipo de célula da pessoa que apresente um micro-organismo infeccioso. Vamos lá, linfócito T auxiliar. O próprio nome já diz, ele auxilia, né? Ele vai ativar fagócitos que vão destruir o micro-organismo. Então, ele auxilia principalmente, pessoal, ele ajuda bastante os anticorpos, o linfócito B. Já o citotóxico, a palavra cito vem de célula, tóxico vem de morte. Citotóxico, ele mata as células que estão infectadas. Então, se você for ver, o maior vilão, que tem o maior poder de destruição, sem dúvidas, é o linfócito T citotóxico, ou TCD8, ok? Dessa forma, então, os anticorpos que são produzidos pelos linfócitos B, eles vão reconhecer os antígenos que estão extracelulares, e como por isso que a gente fala de resposta imunológica adquirida humoral, porque é onde o linfócito B vai
a atuar, enquanto que os linfócitos T reconhecem os antígenos produzidos pelos micro-organismos intracelulares, tá? Dando sequência, pessoal, eu vou falar um pouquinho de como ele é produzido, tá? Esses tipos de linfócitos, de modo geral. Vou passar por uma imagem neste momento para vocês sobre como acontece a sua produção e recirculação. Quero que vocês, né, percebam aqui nessa imagem a geração, né? A gente sabe que a medula óssea é o local de geração de todos os tipos de linfócitos. Então, dessa forma, todos, né, os linfócitos, eles se originam da célula tronco presente na medula óssea. Aí nós temos alguma variação ali. Os linfócitos B, eles amadurecem na medula óssea já. Então, eles são produzidos e são amadurecidos ali na medula óssea. Já os linfócitos T, eles são produzidos também na medula óssea, só que eles precisam ir para uma outra região para se tornar maduro. Então, os linfócitos T, eles vão amadurecer em um órgão que a gente chama de timo. Esses locais onde esses linfócitos maduros, eles são produzidos, a gente chama de órgãos linfóides geradores, que no caso é a medula óssea. Então, aqui nós temos nessa imagem representando justamente isso. Aqui um precursor milhoide comum. Então, eles, né, têm dessa mesma linhagem. Nós temos o linfócito B, que já sai maduro, produzido, já sai maduro da medula óssea, enquanto que o T, ele também é produzido na medula óssea, mas ele precisa ir pro timo para se tornar maduro. Após esse processo de maturação, eles se tornam linfócitos virgens. O que isso significa? São os tipos de linfócitos, tanto B quanto T, são tipos de linfócitos que estão maduros, ambos estão maduros, só que é virgem porque ainda eles não tiveram nenhum tipo de contato com o antígeno, tá? Então, esses linfócitos maduros, quando eles saem dos órgãos linfóides, de onde eles foram gerados e amadurecidos, eles entram na corrente sanguínea e vão para os órgãos linfóides periféricos. Lembra das primeiras aulas o que são os órgãos linfóides periféricos? Baço, linfonodos, toda parte do sistema linfático. Eles vão fazer um processo de recirculação. Então, eles ficam fazendo ronda, igual a polícia. Eles ficam fazendo ronda, onde nessa ronda eles podem encontrar o invasor, eles podem encontrar o antígeno. E aí sim, quando eles encontram o antígeno, eles vão passar por um processo de diferenciação e aí sim vão se transformar em células efetoras, tá? Novamente nessa imagem representando. Então, vamos lá. Linfócito, nós temos aqui a linhagem de linfócito B, que é produzida e amadurecida na medula óssea. A partir do momento, eles já entram na corrente sanguínea, entra no sistema linfático, vai ali para o linfonodo, para o baço, e eles ficam, recirculando, ficam passeando aí só esperando a presença de um invasor para aí sim ele se ativar e tornar células efetoras. Quais são as células efetoras? Nós temos os plasmócitos, que é a célula efetora do linfócito, onde ele vai produzir o anticorpo. Já que nos linfócitos T, eles são produzidos, né, e são amadurecidos no timo, e aí a mesma coisa, eles caem na corrente sanguínea, na linfa, como linfócitos virgens, e aí eles recirculam, né, para a mucosa, para o baço, e eles ficam recirculando ali para ver se encontra algum tipo de invasor. Então, isso que acontece, tá? Esse é um processo muito interessante, muito importante da nossa imunidade adquirida. Aí vocês podem se perguntar, tá, prof, mas se eles ficam recirculando e não encontra ninguém, né? Essas células, que elas não conseguem, que elas não encontram nenhum tipo de antígeno, elas são eliminadas, né? Elas são removidas e são trocadas, tá? Então, elas ficam por um tempo fazendo esse processo de recirculação até que não encontrou, aí elas são destruídas e novas são geradas, tá?
Então, nosso organismo ele está sempre em ronda. Coloquei um esqueminha aqui melhor para a gente facilitar o entendimento. Então, nós temos aqui a medula óssea, né, que ela produz tanto a linhagem linfócito B e T, só que nós temos na própria medula óssea o amadurecimento do linfócito B. Então, o linfócito B ele é produzido e amadurecido no linfócito B. Esse linfócito B ele cai na circulação como linfócito B virgem, a partir do momento, e fica recirculando, né, tanto nos órgãos linfóides periféricos. A partir do momento que eles reconhecem algum invasor, eles são ativados na sua célula efetora, que a gente chama de plasmócitos. Os plasmócitos, então, eles são responsáveis pela produção dos anticorpos. Já os linfócitos T, eles também são produzidos na medula óssea, só que eles precisam ir para o timo, que é um órgão específico de maturação dos linfócitos T. A partir do momento que ele é amadurecido, ele também cai na circulação sanguínea e linfática, como linfócito T virgem, e fazendo toda a recirculação no tecido linfóide periférico, tá? Sempre em busca de um invasor. A partir do momento que ele reconhece um invasor, eles ativam e se diferenciam em células efetoras, como os linfócitos TCD4, que também é chamado de linfócito T auxiliar, e os linfócitos TCD8, ou chamado de linfócitos citotóxicos. Agora, então, nesse momento eu trago para vocês umas características, umas propriedades específicas da resposta imunológica, que são elas a especificidade, diversidade, expansão clonal, autolimitação e a memória imunológica, tá? Vou falar um pouquinho sobre ela de forma bem rápida para a gente entender essas características tão importantes da imunidade adaptativa adquirida. Então, o sistema imunológico adquirido ele tem um potencial para conseguir distinguir entre milhões de antígenos ou parte, né, de antígenos diferentes. E essa especificidade, o conceito dessa palavra é a capacidade de conseguir distinguir entre muitos antígenos diferentes, tá? Então, isso significa que a coleção total das especificidades dos linfócitos, algumas vezes chamada de repertório de linfócitos, ela é incrivelmente diversa, tá? Então, a gente tem essa característica de ser bastante específica e diversa. Então, especificidade, que é uma característica extraordinária para conseguir distinguir as diferentes moléculas e os invasores, e essa diversidade, né, que tem um repertório muito grande de linfócitos, né, tanto de anticorpos também, para que haja o combate desses invasores. O que é a expansão clonal? Nessa imagem a gente consegue ver, tá? Expansão clonal, quando um antígeno ele é reconhecido por um linfócito, que é específico, a primeira coisa que acontece é que esse linfócito ele vai começar a se proliferar e a se multiplicar para começar a amplificar a resposta contra aquele antígeno. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que a membrana de um linfócito ela é rica de receptores da classe MHC. O que acontece? Ele vai reconhecer a estrutura de um antígeno. Quando ele reconhece a estrutura de um antígeno, o que acontece? Ele vai começar a se clonar, ele vai começar a se multiplicar com aquela característica daquele invasor específica. Então, a chance, né, a chance de conseguir atingir, a chance de conseguir se ligar a esses invasores é muito grande. A gente tem que imaginar como se fosse um processo de chave-fechadura. Eu novamente vou colocar aqui para a gente conseguir exemplificar. Aqui ele está mostrando, tá, gente? Eu vou fazer um desenho meio feio, mas vocês dão um desconto. Então, aqui eu tenho os linfócitos maduros, o linfócito, né, T, o linfócito B. Beleza? Aqui, ó, nós temos antígenos diferentes. Estão vendo? Olha aqui o que tem na sua... apresentando aqui, né, os seus pumps, digamos assim, tá? E aqui, cada linfócito, ele tem esses seus receptores da classe MHC. Ele vai reconhecer as estruturas, tá vendo?
A partir do momento que ele reconhece a estrutura, ele vai começar a se clonar para reconhecer especificamente esse antígeno. Esse daqui reconheceu, ele vai começar a se duplicar para reconhecer especificamente esse antígeno. Tá vendo? Então, nós temos uma superpopulação, uma superprodução de linfócitos específico para aquele antígeno. Então, aqui a gente também consegue explicar a questão da especificidade, diversidade e essa expansão clonal. Então, você aqui tem milhares de linfócitos que foram produzidos específico para combater aquele antígeno. Aí, meu bem, a partir do momento que tem essa expansão clonal específica para aquele antígeno, nós temos uma alta chance de conseguir capturar a maior quantidade possível desse invasor, ok? Dando sequência, então, à questão da autolimitação, é que depois que todos os antígenos, né, são eliminados, a maioria daqueles clones dos linfócitos, estão vendo? Clonaram, né? Vários. Aí eles fizeram o trabalho deles, eles eliminaram esses antígenos. O que vai acontecer? Esses linfócitos que foram clonados específico para invadir, para matar, né, para destruir esse invasor, eles também vão ser eliminados porque eles já cumpriram com o serviço deles. No entanto, vai sobrar um pouquinho. Esse restinho, ele elimina, mas ele não elimina tudo, ele reserva uma quantidade. Essa quantidade que não foi destruída, ela vai para uma outra caixinha que a gente vai chamar de memória imunológica, ok? Então, a autolimitação é isso. Depois que todos os antígenos eles são eliminados por essa gama muito grande de linfócitos que foram clonados, vai ter que ser eliminados esses linfócitos, porque aquela quantidade já não é mais necessária porque acabou o antígeno, ok? Só que não é todos os linfócitos que vão ser eliminados, vai sobrar um pouquinho que entra na nossa última característica, que é a memória imunológica. Então, essa memória imunológica é lembrar e responder de uma forma muito mais intensa exposições subsequentes do mesmo micro-organismo. Por que quando a gente é invadido, né, pelo vírus da catapora, que causa a catapora, depois que a gente é acometido, invadido novamente pelo mesmo vírus, a gente não vai ter as mesmas reações? Porque nós já tivemos um encontro primário. A partir do momento que tem aquele encontro primário, aí sim, vem a especificidade, diversidade, tem expansão clonal, aí vem a autolimitação. Um pouquinho daqueles linfócitos que não foram eliminados, ele cai na caixinha da memória imunológica, ok? Então, nem todas as cópias que foram clonadas, nem todas as cópias dos linfócitos são destruídas, ok? Vai existir sempre um estoque maior do que quando o organismo não tinha, quando ele estava sendo exposto. Sempre para que, a partir do momento que ele entre em contato novamente com aquele mesmo invasor, não vai demorar tanto tempo, ele já tem um armamento pronto. Ele não vai ter que falar, meu Deus, qual que é a característica, qual que é a especificidade desse invasor, meu Deus, agora eu tenho que clonar um bando de linfócitos específico para ele. Isso demora, tá? Isso realmente demora. Então, quando você já teve o primeiro encontro com um invasor, a partir do momento que você tem exposições subsequentes, é muito mais rápido e muito mais intenso essa resposta. Às vezes a pessoa ela nem sente que foi infectada novamente, tá? Essa memória, ela garante, então, um armamento contra o antígeno, fazendo com que essa resposta ela seja muito mais rápida e mais intensa quando esse organismo entrar em contato ali com esse antígeno pela segunda vez. Pessoal, para finalizar, então, eu vou dar sequência em como acontece a resposta, tanto resposta imunológica humoral, quanto resposta imunológica celular. Até aqui para vocês eu trouxe todas as características, então eu trouxe um repertório muito grande de informações, de componentes, de propriedades, e agora sim eu vou explicar para vocês como que ocorrem as respostas, ok?